Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruís o coração dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Chegamos à sexta-feira da Paixão. E no nosso retiro, esse dia ganha uma conotação especial. Chegamos ao centro. Quando eu falo de centro, eu não estou falando do momento mais importante. Porque o Tríduo Pascal, ele é uma só celebração. Por isso que a missa da quinta não tem bênção e ela culmina na missa do sábado santo, da Vigília Pascal. E nesse período, você tem uma missa na quinta, outra no sábado, com uma celebração da Paixão na sexta. Ou seja, é uma única missa, num único dia, que é um dia em 3 momentos, que nós chamamos de Tríduo Pascal, que só termina no sábado santo. Para esse tríduo nós nos preparamos durante toda a quaresma. Durante toda a quaresma nós buscamos nos preparar o coração para viver bem este momento que Deus sempre nos oferece. Interessante que muitas vezes a gente tem dificuldade de entender a celebração da igreja, a celebração litúrgica da igreja, como uma atualização. Às vezes é fácil até a gente comemorar, né? Relembrar, mas a gente tem dificuldade muitas vezes de perceber que aquilo que nós estamos celebrando de fato é o que acontece. Hoje nós não estamos comemorando a Paixão de Cristo. Nós estamos celebrando, atualizando, vivenciando a Paixão. Por isso que hoje não tem missa. Porque no dia de hoje, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro altar e o verdadeiro cordeiro estão ali sendo imolados. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado de São Paulo. E nessa meditação nós teremos então 4 momentos. No primeiro momento nós vamos falar sobre os sinais da paixão. Vamos observar dentro do relato de São João, do evangelista João, aquilo que é central, aquilo que é fundamental. Os sinais da paixão. Um outro ponto que vai nos ajudar nessa meditação de hoje é o sacrifício redentor. Por que o Cristo tinha que morrer? Por que o Cristo tinha que carregar sobre si o nosso sofrimento? Por quê? Por que ele tinha que ir? No terceiro momento, nós vamos meditar sobre este caminho que o Cristo fez, o caminho da salvação que o Cristo fez, que o Cristo inaugurou. E como nós podemos beber desses frutos, como nós podemos lucrar os frutos da paixão. E por fim, iremos terminar essa meditação falando sobre a Virgem Mãe e o seu silêncio. O silêncio de Maria na paixão. O silêncio de Maria na hora da dor, mas também o silêncio de esperança. Meus irmãos, em primeiro lugar, vamos pegar o Evangelho de João, capítulo 18, e vamos meditar um pouco a partir deste Evangelho de João. O primeiro ponto da nossa meditação hoje é a entrega voluntária de Cristo. Quando Judas chega onde Jesus está, com tochas, lanternas e armas, como se Jesus fosse um bandido perigoso, ou como se ele fosse oferecer resistência, Judas chega ali para prender com toda a violência lanternas, tochas e armas. Mas não precisava nada disso, porque Jesus, ele mesmo se antecipa. Ele diz: a quem procurais? A quem vocês estão procurando? E eles caem por terra diante do Filho de Deus que se entrega voluntariamente. Jesus havia dito antes no Evangelho que ninguém tira a sua vida, mas ele dá a vida livremente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente.
E ele pergunta outra vez, no versículo 7 do capítulo 18, a quem procurais? E Pedro ainda tenta ali salvar Jesus, usando da violência, mas Jesus diz, Pedro, versículo 11, embainha tua espada, eu não vou beber a taça que o Pai me ofereceu? Então aqui tem o primeiro ponto. O Filho de Deus, ele entende que a taça que ele vai beber é a taça que o Pai lhe ofereceu. A taça que ele vai beber é o cálice da salvação que o Pai lhe deu para beber. Isso não significa dizer que o Pai queria o sofrimento do Filho, mas o Pai, em seu amor, permite o sofrimento do Filho, para que a humanidade inteira possa encontrar no Filho o caminho da salvação, o caminho de acesso de novo ao Pai. Jesus é o novo Adão. Ele, como novo Adão, ele vai precisar fazer o caminho que Adão não fez. O caminho da confiança, o caminho da obediência até a morte e morte de cruz. E o Filho de Deus, quando ele está nesse processo de salvação da humanidade, tem uma cena da paixão que é muito interessante a gente trazer aqui novamente. É o versículo 13 do capítulo 19. Pilatos, então, levou Jesus para fora e o sentou no tribunal. Pilatos sentou Jesus no tribunal. Ora, Jesus estava sendo julgado por Pilatos e agora é Jesus que é o juiz. Talvez para insultar os judeus, Pilatos tenha feito isso. Pilatos é o governador romano ali, mas tem dificuldades com os judeus. E aí, Pilatos, talvez para insultar os judeus, coloca Jesus no lugar do tribunal. Senta no pavimento. A Bíblia do Peregrino, na nota desse versículo, diz uma coisa sensacional. A hora que isso acontece é o meio-dia. É a hora em que se imola o Cordeiro Pascal. E sentar no pavimento é sentar no mesmo lugar onde se adora, segundo o segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 3, a glória de Deus. O segundo livro das Crônicas, segundo a tradução da Bíblia do Peregrino, nós temos ali o pavimento como o lugar onde se adora a glória de Deus. Vamos ler. Os israelitas, vendo que o fogo e a glória do Senhor desciam ao templo, prostraram-se com o rosto por terra, sobre o pavimento, adoraram e deram graças ao Senhor, porque é bom e porque sua misericórdia é eterna. Pavimento é o mesmo lugar em que se adora a glória de Deus e que agora os judeus e nós podemos olhar para Cristo sentado lá nesse tribunal e adorar aí a glória de Deus. Jesus já havia advertido isso, que agora é glorificado o teu Filho. Pai, glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique a ti. E a gente, meus irmãos, a gente só pode glorificar a Deus, isso é muito grave, se a gente reconhece Deus que está sentado no tribunal, mas ao mesmo tempo sangrando pelas dores da flagelação, sendo julgado, sendo insultado. O Cristo que nós adoramos é o Cristo que passou pela cruz, pela dor, pelo sofrimento, pela humilhação. E os judeus pedem um outro rei. Nós não temos outro rei senão César. Eles cegam. O pai havia prometido um rei segundo o seu coração, um novo Davi. E agora o povo, os sumos sacerdotes, que deveriam ser aqueles que enxergariam Deus, que enxergariam os sinais de Deus, e iriam indicar esses sinais para o povo, eles estão cegos. No Evangelho de João várias vezes mostra essa cegueira, daqueles que não enxergam, e que são os que enxergam,
e daqueles que dizem enxergar, mas são cegos. Agora que nós temos essa cegueira, eles não querem outro rei senão o imperador pagão, o imperador romano. Um outro ponto desse momento é o versículo 17. Jesus saiu carregando ele próprio a cruz para um lugar chamado Calvário. Jesus saiu ele próprio carregando a cruz. Os outros evangelistas ainda dizem que o Simão Cirineu ajudou, mas João não. João diz que Jesus mesmo carregou a cruz. Jesus não foge da cruz. Jesus não, ele se antecipa, ele mesmo se entrega à cruz. Ele assume a cruz. Por isso o sacrifício dele é redentor. Porque ele não foge. Ele assume. Ele vai até o final. Diz o segundo Isaías, ele carregou sobre si os nossos sofrimentos. O castigo que nos salva pesou sobre ele. E por suas chagas fomos curados, fomos sarados. E no versículo 30, Jesus diz, tudo está acabado, tudo está consumado, consumado est. Consumatum est. Tudo está consumado, ou seja, toda a escritura foi cumprida. Em Jesus Cristo, tudo que o Pai quer foi cumprido. Esse é um dado importante. Por isso, o evangelista ele vai mostrando o tempo todo, segundo as escrituras, para que se cumprisse as escrituras. E agora Jesus diz, tudo está consumado. Entregando a cabeça, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ele morre na cruz. Cumpriu toda a escritura. É o homem que cumpriu a palavra integralmente. Ele havia censurado os judeus de que os judeus dizem, mas não cumprem. Atam pesados fardos sobre o povo, mas eles mesmos não carregam. Tudo está consumado. Toda a escritura foi cumprida no Cristo pendente da cruz. Meus irmãos, mas por que esse sacrifício redentor? Para quê? Por que precisava tudo isso? Em primeiro lugar, quando Jesus morre, o evangelista diz que a cortina do santuário se rasgou. Que a cortina do santuário se rasgou. Que cortina era essa? Era a cortina que separava o povo do local onde estava a Arca da Aliança, onde estavam as tábuas da lei e onde se acreditava que Deus estava. O povo não podia entrar aí. Só o sumo sacerdote uma vez por ano podia entrar. Era o Santo dos Santos. E tinham 2 véus, 2 cortinas, uma interna e outra mais externa. E o povo só podia ficar antes da primeira cortina. Deus envolto em véus, Deus escondido. Mas agora, pelo sacrifício redentor, essa cortina, este véu, é rompido. A gente pode lembrar de Adão quando peca. Adão, quando peca, ele se esconde de Deus, porque estava nu. E esse escondimento de Deus, ele mostra que todos nós, pelo pecado, nos afastamos de Deus de tal modo que a gente não consegue ver a face de Deus. No Antigo Testamento, o povo não podia ver a face de Deus. Quem visse a face de Deus morria. Agora, em Cristo, quando Cristo morre, nós podemos ver a face de Deus e nós podemos ter comunhão com Deus. Por isso que o Filho de Deus morreu. Para abrir de novo o caminho de acesso a Deus. Não de acesso a Deus por meio de um sacrifício meramente material, um sacrifício de animais. Mas agora um sacrifício espiritual, um coração contrito pela oração. Nós podemos ir até Deus,
pelo arrependimento, pelo amor e pela oração, nós podemos nos aproximar de Deus e ter comunhão com Ele. Foi isso que o Filho de Deus fez. Ele aboliu definitivamente os antigos sacrifícios para que nós, com o coração redimido pelo teu sangue, possamos encontrar Deus, ter comunhão com Ele. O Filho de Deus, então, reconduz o homem ao paraíso. E o que é o paraíso? O paraíso lá do Gênesis é, de novo, um homem que vive em comunhão com Deus. Um homem e uma mulher que vivem plenamente em comunhão com o Pai, obedecendo ao Pai em tudo. É isso que o Filho de Deus faz. O Filho de Deus, quando morre na cruz, ele é o verdadeiro sacerdote, por isso que a túnica dele é uma túnica sem costura. E estudos mostram que túnica sem costura era a túnica do sumo sacerdote, aquele que ofertava o sacrifício pascal diante do Santo dos Santos. Cristo é este sumo sacerdote que com seu próprio corpo entrega o sacrifício pascal ao Pai. Ele morre no mesmo horário do sacrifício pascal. Na mesma hora que o sacerdote estaria entrando no santuário para ofertar o sacrifício, é agora que Cristo se oferece ao Pai. E nos oferece com Ele ao Pai. Cristo é o Cordeiro perfeito e puro. Por isso não quebraram nenhum osso. Suas pernas não foram quebradas. Porque Ele é o Cordeiro perfeito e sem mancha. Como deveria ser o Cordeiro pascal. Mas, meus irmãos, por que isso precisava acontecer? Ainda fica a pergunta. Tudo bem, entendemos o modo como isso aconteceu, entendemos o efeito disso, né? O Cristo que nos dá de novo o caminho do paraíso, que nos leva de novo ao paraíso, que nos faz ter acesso ao Pai. Mas de que modo isso se dá na prática? O que é que de fato aconteceu que fez com que eu e você pudéssemos nos aproximar? Veja, Cristo no capítulo 14, versículo 6 de João, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu entendo que o Evangelho de João, ele é um evangelho escrito não para ser lido do primeiro capítulo ao último, mas é do último ao primeiro. João, ele faz um evangelho ao contrário. Primeiro é para ser lido o capítulo 21, 20, depois você vai descendo até os primeiros capítulos. Porque tudo que João escreve, escreve a partir da paixão, morte e ressurreição. Como é que Cristo nos salvou? Cristo nos salvou apresentando-nos o caminho. Cristo nos salvou apresentando-nos a verdade. Cristo nos salvou apresentando-nos a vida. Se a gente vai olhar o Evangelho de João, em vários momentos isso acontece. A verdade, a samaritana, ao meio-dia, no mesmo horário do sacrifício, a samaritana se encontra com Jesus e Jesus mostra para ela onde é que está a verdade. A verdade que liberta. A verdade que está naquilo que gera em nós a dor, o sofrimento. Cristo mostra que vencer o pecado não é você superar apenas as coisas que o pecado provoca, mas é superar a raiz do pecado. Então, o caminho da salvação, e por isso Cristo vai até o fim, é para mostrar para nós um caminho que nós também devemos percorrer com Ele. Nós não precisamos morrer na cruz, mas é preciso com Ele aprender o caminho da cruz, aprender as lições da cruz. É isso que Cristo quer nos ensinar. E quais são esses caminhos, essas lições da cruz? Cristo morre na cruz para nos ensinar o caminho. Esse caminho é a verdade. E essa verdade é que nos dá a vida verdadeira. A vida verdadeira está em Cristo, que é o caminho e a verdade. O caminho de Cristo é a verdade. O caminho de Cristo, que é o caminho da cruz, é a verdade. E essa verdade é que provoca em nós a vida. Tudo mais que não é dessa verdade é morte, é mentira. Só Cristo é o caminho.
Só Cristo é a verdade, só Cristo é a vida. Quando João escreve isso, coloca isso na boca de Jesus no capítulo 14, ele tem em vista aquilo que já aconteceu. João já tinha visto Cristo ressuscitado e agora ele está mostrando para nós que aquele caminho do Cristo na cruz e da ressurreição é o caminho, a verdade e a vida. E é o único caminho para o Pai. Como é que se chega ao Pai? Indo por esse mesmo caminho que Cristo fez. E esse caminho tem 3 vias. A primeira via é a via da fé. Para ir ao Pai como Cristo, é importante olhar o exemplo de Cristo. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa, diz Jesus no lava-pés. Qual é o primeiro caminho, a primeira via de acesso? A primeira via de acesso é a confiança. É a fé que leva à confiança. Que isso esmaga, acaba, destrói com o efeito do pecado de Adão e Eva. O pecado de Adão e Eva foi a desconfiança na palavra. Eles desconfiaram da palavra do Pai. Essa foi a grande tentação de Adão e Eva que levou ao pecado, à queda, à morte. Cristo agora com sua morte destrói a morte, destrói o efeito do pecado. Mostrando que é possível confiar no Pai, a partir dele, a partir da palavra dele. É possível confiar no Pai de modo pleno. Dizem a Cristo, desce da cruz para que nós vejamos e creiamos. E ele não desce. Ele supera a tentação de descer da cruz. Ele não desce da cruz, mas ele enfrenta até a morte. Ele também não quer, diz o evangelista João, que ele tem sede. Mas antes os evangelistas mostraram que deram o produto para ele suportar a dor, que era um produto que dava para diminuir a dor, para anestesiar a dor. E ele rejeita. Ele não quer perder o sofrimento. O sofrimento redentor é aquele sofrimento que é vivido na confiança plena no Pai. Não é sofrer por sofrer porque gosta de sofrer, mas é sofrer porque sabe, o Pai permitiu este cálice e é o Pai que vai sustentar até o fim. Aquilo que Adão não confiou, agora Cristo confia. Ele aguenta a dor com firmeza, porque ele confia plenamente no Pai. Segunda via da salvação, é a via da humildade. O Filho de Deus, de São Paulo, sendo Deus se fez homem, sendo homem se fez obediente, e se fez obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se rebaixou. A kenosis, o rebaixamento, o aniquilamento do Filho de Deus. Desfigurado estava, que nem fazíamos caso dele, nem parecia gente, diz Isaías. E repete a carta de Pedro. Esse é o segundo caminho, o caminho da humildade. Que é o que nos leva, muitas vezes, a fugir de Deus. Porque a gente quer controlar as coisas do nosso jeito. A gente quer ser amado, quer ser respeitado, quer ser obedecido. Quer o tempo todo ter a atenção de todo mundo. Quer o tempo todo que todo mundo nos obedeça, faça o que a gente quer. A gente é assim. Nós somos orgulhosos. O Filho de Deus, ele se faz obediente ao Pai. Ele se humilha. E se humilhar é o que fazer o que ele fez no início da paixão. Se entrega. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Ele ensinou isso lá em Mateus. Se lhe quiserem forçar a andar 100 passos, dê 200. Se quiserem tirar a capa, ofereça também a túnica. Se lhe baterem na face, ofereça outra. O caminho da humildade, que é o oposto da soberba de Adão. Jesus diz, o que vale ao homem ter o mundo inteiro e perder a sua alma? Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanece só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que entregar a sua vida por amor de mim, do Evangelho, vai salvá-la. O Filho de Deus é humilde. Diante do sofrimento, ele não fica fugindo, querendo entender,
mas ele aceita na fé e segue, carregando a sua cruz, ele segue. A terceira via, terceiro passo, a gente já viu duas vias. Primeiro, a via da fé, da confiança no Pai, que apaga a desconfiança de Adão. A segunda via, a via da humildade, que apaga o orgulho de Adão. Agora, a terceira via, a via da obediência. São Paulo diz, ele se fez obediente até a morte, e morte de cruz. E lá em Isaías nós ouvimos como uma ovelha que vai ao matadouro, como cordeiro mudo ao tosqueador, ele segue em direção à cruz. E São João faz questão de mostrar isso. No caminho da cruz que João narra, só tem um versículo. Diz assim, versículo 17, ele próprio carregou a sua cruz. Os outros mostram que Jesus caiu, que Jesus encontrou mulheres, que Jesus falou, que Jesus... Mas João não. João, em um versículo, ele diz, ele carregou a sua cruz. O essencial não foi o caminho da cruz, o essencial é por que carregou a cruz. Ele carrega a cruz em obediência. Mas era o Pai que queria que ele morresse? Não. Quem queria que Jesus morresse? O Satanás? Não. Não é por causa de Satanás que Jesus morreu. Não foi para pagar Satanás que Jesus morreu. Nem foi para pagar o Pai não estava exigindo dele a morte. Mas foi para apagar do homem o orgulho, a desconfiança e a desobediência. Mostrando ao homem que é possível ter confiança, ter humildade e ser obediente ao Pai. Por isso que ele, que é o Verbo com o qual o Pai criou tudo, o Verbo que se fez carne, como São João abre o Evangelho, ele cumpre toda a Escritura. Tudo foi cumprido, tudo está consumado. Nós podemos, em Cristo, ter plena confiança. A partir de Cristo, nós podemos ter plena confiança no Pai, porque Ele nos deu o exemplo. A partir de Cristo, nós podemos seguir um caminho de humildade, porque Ele nos deu o exemplo. A partir de Cristo, nós podemos seguir um caminho de obediência, porque Ele obedeceu. Mas não obediência como os fariseus. Hoje em dia, muitos de nós queremos ser fariseus. E a igreja, hoje em dia, muitas vezes, tem se tornado farisaica. Muitos de nós temos nos tornado fariseus. Falamos uma lista enorme de pecado para as pessoas, começamos a julgar e a condenar, quando na verdade o Evangelho é outra coisa, o Evangelho é a proposta da vida nova. Eu já disse aqui que o Evangelho de João é como um Evangelho que tem que ser lido de trás para frente. O Evangelho de João, no capítulo 3, mostra Nicodemos conversando com Jesus sobre Jesus ensinando para Nicodemos o caminho da vida nova. É preciso nascer de novo. Esse Nicodemos que estará lá sepultando Jesus como sinal de que nem tudo está perdido. Existem aqueles que estavam escondidos, a igreja escondida, perseguida, mas que mesmo depois da cruz aí aparece. Por isso que a igreja ao longo de 2000 anos foi tão perseguida e sofreu tanto. Ela está viva, está firme. Dizia o Frei Raniero Cantalamessa, hoje na celebração da Paixão com o Papa, que a igreja é ainda hoje o sinal da unidade. Aí lembrava o encontro do Papa lá no Oriente, há algumas semanas atrás. E o Frei dizia, ali está a Igreja de Cristo, ensinando ao mundo que é possível superar os problemas. É a verdadeira Igreja de Cristo dando o sinal, testemunho do amor de Deus ao mundo. E guiando o mundo, mesmo em outras religiões. E esse guiar o mundo não é transformar todo mundo em católico, mas é levar a palavra de Deus, respeitando as diferenças mesmo das religiões e ajudando mesmo as outras religiões a seguir um caminho de unidade, de paz. Cristo nos deu um exemplo.
Nós não podemos ser fariseus. O caminho de Cristo, a proposta da vida nova, é uma proposta de olhar para Cristo, morrer com Ele para o homem novo, velho, e ressurgir com Ele o homem novo. E o que é esse homem novo? É o homem que confia, é humilde e obediente. Confia no Pai, é humilde e obediente. O Papa Francisco, o documento As Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora na Igreja no Brasil, diz que o cristianismo não se faz por imposição. A pregação não pode ser uma imposição. A gente não tem que anunciar o Evangelho dizendo coisas que as pessoas devem viver. O cristianismo se faz por atração. Pregar o Evangelho a toda criatura não significa fazer longos encontros com milhares de pessoas em estádios de futebol que as pessoas vão, choram e depois vão embora do mesmo jeito. Pregar o Evangelho a toda criatura significa ser no mundo uma pessoa como Cristo, que é confiante no Pai, humilde e obediente. Isso é ser cristão no mundo. Claro, se tivermos a oportunidade de pregar para milhares de pessoas, vamos pregar. Mas o essencial não é isso. O essencial, o que leva as pessoas à conversão a Cristo, é quando elas veem pessoas que são como Cristo. Pessoas que confiam, pessoas que são humildes, pessoas que são obedientes ao Pai. Não obedientes como os fariseus, que seguem uma série de normas, de ritos, de regras, mas como Cristo, que coloca o amor acima de tudo. Coloca o amor na frente de tudo. Aqui está o plano da vida nova. Aqui está o plano da vida nova. E essa vida nova, meus irmãos, eu vou terminando. Ela só pode ser vivida se a gente ler com calma o versículo 25 a 27 do capítulo 19 de João. Junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Maria está de pé. A tradução da Ave Maria diz, estava de pé diante da cruz a sua mãe. Maria está de pé. Maria é a nova Eva. A nova Eva que, do mesmo jeito que Eva foi tirada da costela de Adão enquanto Adão dormia, o Pai agora tira a nova Eva, que é Maria, mas também é a igreja, do lado de Cristo, aberto de Cristo, enquanto Cristo dorme o sono da morte. Do lado dormente de Cristo, o Pai tira Maria, tira a igreja. Maria é a nova Eva, a esposa do novo Adão, do novo homem, para o novo paraíso que Deus criou. E ela é entregada a João, que aqui representa cada um de nós. Jesus, vendo a mãe e ao lado do discípulo predileto, diz à mãe, mulher, eis aí teu filho. E depois diz ao discípulo, eis aí a tua mãe. Desde esse momento o discípulo a levou para a sua casa. O Papa Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, diz que João levou Maria para dentro do seu coração, para dentro de si. Maria é essa mulher que acompanha a igreja e acompanhará a igreja até o fim. Por isso nós podemos confiar nela, porque ela está do nosso lado o tempo todo. Está do nosso lado e não arreda o pé. Diante das cruzes que nós vivemos, da pandemia do coronavírus, Maria está de pé, vendo o Filho de Deus que morre na pessoa de cada irmão e cada irmã. Não é Deus que quer a pandemia, não foi Deus que mandou, mas Deus, em cada pessoa que está sendo levada para o céu, Deus está acolhendo. E Maria está de pé. Nós podemos pedir à mãe que proteja cada um de nós nessa pandemia, mas podemos confiar que a cada um que Deus está levando, Maria está conduzindo até o Filho Jesus. O Evangelho termina, capítulo 19, versículo 41 e 42. No lugar onde fora crucificado havia um jardim, nele um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido sepultado. E aí colocaram o corpo de Jesus.
Havia um jardim. Havia ali um jardim, o mesmo jardim do Éden. E é nesse jardim que o Adão velho morre na pessoa de Cristo para renascer agora. Como uma semente plantada na terra, Cristo é colocado na terra para ao terceiro dia, como uma semente que brotar para a vida nova, levando todos aqueles que com ele pelo batismo morrerem a graça da vida nova na ressurreição. Pelo batismo, nós recebemos uma vida nova. Nós não somos mais a mesma pessoa que nascemos. Nós nascemos de novo. Pela graça do santo batismo, nós nascemos de novo. E nascemos como Cristo, para sermos esses novos homens, para este mundo novo, para este paraíso novo. Esses homens que vivem em plena comunhão com Deus neste novo paraíso. Vivendo a confiança plena no Pai. Vivendo a humildade. E vivendo a obediência. Que a paz de Deus esteja no teu coração. Porque tudo isso, amanhã, como nós vamos ver, irá nos trazer a paz. Que a paz de Deus, que excede toda inteligência, todo entendimento, possa invadir o nosso coração, que a gente possa passar esse sábado santo com Nossa Senhora, na expectativa do filho que nasce, do filho que vem. Eu sugiro para o dia de amanhã, não para a noite. Amanhã à noite a gente se encontra para a nossa meditação e partilha final. Mas eu sugiro durante o dia o vídeo do retiro da comunidade Shalom, o retiro de Semana Santa. E sempre no sábado nós temos um vídeo muito bonito, que é o vídeo da Emir Nogueira, no sábado à tarde, onde ela fala das dores de Nossa Senhora, na Paixão. Eu vou postar esse vídeo no grupo para que vocês assistam. Sugiro vivamente que vocês mergulhem com a Emir Nogueira, que é cofundadora da comunidade Shalom, meditando com ela as dores de Nossa Senhora no sábado